Na Olhar Saúde, temos especialistas e equipamentos necessários para um diagnóstico preciso e seguro. Consultas, exames ou cirurgias para prevenção e diagnóstico de doenças como catarata, glaucoma, doenças da retina, problemas de grau, problemas de visão na infância, plástica ocular, entre outras especialidades, para o melhor cuidado da saúde dos seus olhos. Nós conseguimos cuidar de você com excelência. Olhar Saúde, mudando visões, transformando vidas. Diploma de faculdade. Na Faculdade Bet Rakan, estudar ficou ao seu alcance. Oferecemos graduações em Pedagogia, História, Letras, Administração e Teologia. Temos diversas pós-graduações com alta demanda no mercado. Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, Educação Especial, Educação Inclusiva e outras mais. Mensalidades acessíveis e horários flexíveis com encontros mensais aos sábados. Nosso escritório fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, Centro. Contato 98 99139 8818. Faculdade Bet Rakan. Mais de 14 anos prestando serviços educacionais em Pinheiro, Maranhão. Se você procura um lugar onde o sabor e o carinho se encontram, a panificadora Vita Pane é o seu destino. Aqui, cada pão doce e salgado é preparado com ingredientes selecionados e muito amor. Além das delícias que você já conhece, temos nossa seção de frios e laticínios e produtos em geral. Então não perca tempo. Estamos na Avenida Castelo Branco, em frente ao Eletro Mateus. Vita Pane, o sabor que conquista o coração. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um programa especial porque nós iremos falar sobre a família. A família, sem dúvidas, é um grande patrimônio nosso e neste programa, é claro que nós não iríamos deixar de falar desse tema tão importante. Seja muito bem-vindo ao Conservadores na TV. E para falarmos sobre esse tema tão importante, eu conto com a presença de Jackson Ataídes, que ele é bacharel em Direito e atua hoje em Pinheiro como coordenador de famílias, orienta famílias, realiza programações de aconselhamento, enfim, realiza um trabalho excelente aqui na cidade de Pinheiro e eu quero lhe receber. Jackson, seja muito bem-vindo ao Conservadores na TV, é um prazer, é uma honra lhe receber aqui. Muito obrigado, o prazer é meu de receber esse convite, fiquei muito lisonjeado de fazer parte desse projeto. Jackson, na sua visão, como cristão, como um homem que serve a Deus e que tem militado nesse tema que é tão importante, ao mesmo tempo não é fácil, né, cuidar de famílias. Na sua visão, qual a importância da família? Bom, nós entendemos que a família é a base. A família, ela é o pivô central, é o alicerce, é a fundação da igreja, é a fundação também da nossa sociedade, porque ela envolve desde a criação, ela envolve a adolescência, ela envolve os adultos na sua maneira de pensar e de agir, ela envolve os adolescentes, ela envolve os idosos, enfim, ela faz parte, é um ciclo, na verdade, né, que a família se torna no meio da sociedade. Apesar de atualmente ela ter sofrido muitos ataques, não tem como eliminar a família. Porque nós vemos hoje alguns grupos, por exemplo, alguns movimentos até políticos que tentam descredibilizar a família, ou seja, tirar o papel ali da família, tirar o papel dessa importante instituição que é a família. Na sua visão, se tirar esse papel da família, o que pode acontecer com a sociedade, por exemplo? Ela se desconstrói. Né? É uma família desconstruída. E nós entendemos até biblicamente que uma casa dividida, ela não subsiste, não é? A família, ela tem que ser centrada, ela tem que ter regras, assim como a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, no seu artigo 226, ela diz que reconhece a família como base social e garante a proteção da família, essa proteção é garantida pelo Estado. Olha, então, a família, ela, além de ser protegida pelo Estado, ela tem os seus direitos
E assim como seus direitos também, ela tem os seus deveres. E o idealizador da família é o nosso Deus. Deus, né? Ele é perfeito, criou essa instituição família, e ela, sempre que ela é baseada, pautada na palavra, ela é construída, ela é trabalhada, né? Ela tem um crescimento, onde você repassa valores, constrói valores também, né? E assim você vai criando, fortalecendo, desenvolvendo uma família, assim por dizer, uma família cristã, uma família correta. Né? Na sua visão, como um homem de Deus, um homem cristão, um pai de família, alguém que tem uma formação na área do direito, qual o principal papel da família na sociedade? Olha, diante de tudo que o senhor já perguntou, e eu observei as suas perguntas, é interessante, primeiro, o ensinamento. Eu entendo que nós temos observado muitas famílias sendo desconstruídas, tá? E eu até atribuo, de certa forma, a alguns pais desistirem de ensinar a sua família, de lutar pela sua família, tá? O papel do pai é insistir, é lutar e persistir. Passar conhecimento, nós conhecemos até como conhecimento empírico, é aquele conhecimento que passa de pai para filho. Daí por diante, o segundo momento é a educação. O papel da família é educá-la. Educá-la, e aqui eu atribuo na palavra de Deus. Né? Provérbios vai dizer: ensina o teu filho no caminho que deve andar, que mesmo depois de grande, ele não vai se desviar. Mas, Jackson, tem pessoas que se desviam. Cabe a mim dizer, se você for avaliar perfeitamente, o ensino foi fraco. Tá? É o papel do pai, do chefe de família. O chefe de família, ele foi constituído por Deus como cabeça. E ele tem que se levantar dentro de casa como cabeça. Não com ignorância, mas com sabedoria. Ensinando o filho. E isso eu atribuo muito ao salmista. Ele vai dizer que nós temos que caminhar. E para você ensinar, você tem que caminhar junto. Não basta somente você mandar. Você tem que ensinar, primeiro, com o seu testemunho, com as suas atitudes, não é? Buscando aquilo que é de melhor para a sua família. Na sua visão, o pai, essa figura do pai, ela tem sido fragmentada ultimamente, tem sido degenerada, porque quando nós falamos em pai, nós que somos cristãos, nós que entendemos a figura do pai como alguém importante na família, infelizmente essa visão, ela tem sido até mesmo bombardeada por ideologias. Na sua visão, qual a principal importância da figura do pai? Ele vai responder logo depois do nosso intervalo. Na Olhar Saúde, temos especialistas e equipamentos necessários para um diagnóstico preciso e seguro. Consultas, exames ou cirurgias para prevenção e diagnóstico de doenças como catarata, glaucoma, doenças da retina, problemas de grau, problemas de visão na infância, plástica ocular, entre outras especialidades para o melhor cuidado da saúde dos seus olhos. Nós conseguimos cuidar de você com excelência. Olhar Saúde. Mudando visões, transformando vidas. Me chamo Dr. Pedro Buna, sou aqui de São Luís mesmo, passei minha formação toda em Minas Gerais, em Brasília, ou seja, estou há 10 anos afastado daqui e sou especialista em oftalmopediatria e estrabismo, que é o olhinho torto. Então, sou uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais calma, tento ser muito descontraído na hora da consulta, até porque as nossas crianças precisam disso, muitas das vezes acaba tendo esse primeiro embate, né? E isso requer na hora da consulta de ser uma pessoa bastante descontraída. E estou aqui à disposição de todos, caso precisem. Se você procura um lugar onde o sabor e o carinho se encontram, a panificadora Vita Pane é o seu destino. Aqui, cada pão doce e salgado é preparado com ingredientes selecionados e muito amor.
Além das delícias que você já conhece, temos nossa seção de frios e laticínios e produtos em geral. Então não perca tempo. Estamos na Avenida Castelo Branco, em frente ao Eletro Mateus. Vitapane, o sabor que conquista o coração. E você que está precisando reconstruir ou reformar ou mesmo construir do zero a sua casa, o seu imóvel, você pode contar com Brito Construções. Brito Construções fica localizado a 50 metros da Feira Municipal, lá na rua Orlando Leite. Brito Construções é muito conhecido na cidade pelo seu preço excelente, pelo seu material de construção de excelência. Então você pode procurar Brito Construções, construindo com economia. Sem dúvida, o apoiador do nosso programa, e nós confiamos no Brito Construções. Você que também precisa, deseja e que não abre mão de consumir carne bovina de qualidade, Frigorífico Durães é o lugar certo. Lá em frente ao Beiradão, toda sexta-feira o Frigorífico Durães realiza a Sexta da Carne. Os preços são excelentes, carne de qualidade você encontra lá. Frigorífico Durães, não esqueça, não perca seu tempo andando de um lado para o outro. Vá no Frigorífico Durães e confira o que nós estamos anunciando aqui, porque eles são assim os melhores em carne bovina, você encontra lá no Frigorífico Durães. E nós retornamos aqui com a nossa entrevista, essa entrevista tão maravilhosa, falando sobre um tema tão importante que é a família. E agora Jackson vai responder para nós essa figura paterna que você que está me assistindo agora, eu sei que você tem, você que geralmente já está aí com os seus 40 anos de idade, ou mesmo você que é jovem, mas que ainda conserva os bons valores familiares, você sabe que o seu pai, ele tem uma figura muito importante na família. Mas a pergunta que eu fiz para o Jackson e eu queria perguntar novamente era, na sua visão, essa figura paterna, ela tem sido combatida ultimamente, tem sido fragmentada ultimamente? Olha, William, nós observamos que tem sido desconstruído essa figura paterna. Na verdade, nós estamos vivendo uma sociedade que ela reversa. Tem um amigo meu que estuda, um colega meu de faculdade, ele disse que nós já estamos ao ponto, por uma brincadeira, de dizer que o poste está quase fazendo xixi no cachorro. Os papéis estão se invertendo. Muito invertidos. Muito invertido. Chega ao ponto dos pais, em alguns momentos, pedirem permissão para os filhos para tomarem alguma decisão. Então, a figura paterna é fundamental. Só que nós estamos numa sociedade onde o que é importante colocar é que a pauta família, o respeito, os ensinamentos, eles têm que prevalecer dentro de casa. O respeito do pai, o respeito da mãe, o carinho para com os filhos, assim como Efésios vai dizer, pais, não irritem os vossos filhos, mas a palavra do Senhor vai dizer também, honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Então nós observamos que na família, todos têm os seus deveres, não é? E todos têm as suas obrigações. Os filhos têm em obedecer aos pais. Nos últimos estudos que nós tivemos, eu aprendi uma coisa interessante, que nós, pai, não somos obrigados a fazer com que os nossos filhos nos amem, mas nos respeitem. Quem honra, ama. Quem honra, preserva. E é bíblico para que seus dias se prolonguem na face da terra. Interessante isso que o senhor falou, quando o senhor fala em honrar os pais, né, para que os seus dias se prolonguem. E nós vemos muitos jovens que estão morrendo muito cedo, precocemente, justamente por essa desobediência aos seus pais. E eu fico me perguntando por que isso ocorre. Eu nunca desrespeitei o meu pai, né, os meus pais, na verdade, porque eu os vejo como uma figura muito importante. E eu lhes devo respeito, honra enquanto eles viverem. E assim, todos os meus irmãos, a minha família. Mas hoje nós vemos o contrário, como o senhor mesmo falou, a inversão de valores, ao ponto de os filhos fazerem o que querem. E o resultado é que estão morrendo muito cedo. Na sua opinião, essa questão de tantos jovens estarem perdendo a vida, por exemplo, no vício das drogas, ou mesmo em acidentes,
devido à imprudência de tanto. Tudo isso pode ser consequência também desse desrespeito, dessa desonra aos seus pais? Sim, William, nós sabemos que pai e mãe são boca de Deus aqui na terra. Deus fala conosco através dos nossos pais. Nós entendemos também que o salário do pecado é a morte. É a morte, tá? Então, um filho que desobedece o seu pai, ele jamais terá um bom futuro. Um filho que desonra o pai, o seu futuro não será próspero. O que eu tenho a dizer, e já observamos, isso é pesquisa realmente realizada, que a maior dificuldade que nós temos hoje é levar os jovens dos seus 14 anos a ultrapassar esse período até os 25 anos. É uma grande batalha. Período mais instável ali. Instável, muito instável, tá? Onde eles tomam decisões que consequentemente, vai afetar para a vida toda, tá? Então, o que eu tenho para dizer, como líder de departamento de família, eu digo aos pais e às mães, não desista da sua família. Não há nada que não possa ser vencido com oração. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Jó intercedia pelos seus filhos nas madrugadas. E quão valoroso é a oração de um pai e de uma mãe. E o Senhor se agrada com essas orações. Então eu digo aos pais, eu quero pedir com todo respeito e agradecer esse espaço. E dizer aos pais que estão nos assistindo e às mães, às avós que tomaram também um espaço hoje na sociedade. Quantas avós estão hoje cuidando dos seus netos para que seus filhos trabalhem? Filhos que não estudaram no momento necessário, mas que nunca é tarde para recomeçar. Então eu quero dizer isso para você que é mãe, para você que é pai, para você que é avó. Não desista da sua família. Não importa quanto tempo você está orando, não importa quanto tempo a tua campanha de oração está de pé. O importante é que os ouvidos do Senhor não estão encerrados e as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam receber as nossas orações. Muito interessante. Você que me acompanha pelas redes sociais, não deixe de se inscrever no meu canal. Se inscreve para que essa mensagem, este programa possa alcançar muitas famílias no Brasil. Então vai logo lá, deixa o seu like e se inscreva nesse canal e compartilha com mais pessoas. E você que está me acompanhando em casa através da Pericumã Canal 9, continue nos assistindo, continue conosco nessa conversa tão maravilhosa falando sobre família. Na sua opinião, na sua visão, na sua vivência, o senhor acha que a sociedade, por exemplo, as más companhias, elas podem prejudicar ainda mais esse relacionamento entre pais e filhos? O que é que o senhor pensa sobre isso? Qual conselho o senhor daria para os pais que têm filhos adolescentes? O senhor, por exemplo, tem filhos nessa fase, não é isso? Sim, tem. Qual o seu conselho para os pais que têm filhos adolescentes hoje? Ensine os seus filhos no caminho que devem andar. Nós não podemos obrigá-los. Tem uma passagem, parece-me que é 1 Reis, que eu acho muito interessante, quando Davi está nos seus últimos momentos, e ele chama Salomão e diz: filho, seja homem. É uma forma muito forte de um pai chegar para um filho e repassar para ele: filho, seja homem. Seja homem nas suas atitudes, seja homem no cuidado de uma esposa, seja homem em tratar uma mulher, respeite para ser respeitado, plante para colher. Nós conhecemos a lei da semeadura e nós vivemos ela. Então o papel do pai e o papel da mãe é ensinar e acreditar que essas sementes lançadas no coração dos seus filhos, o Espírito Santo de Deus fará germinar. E não importa o que aconteça, o caminho que ele resolva trilhar, no momento certo, aquelas sementes germinarão e ele voltará para os caminhos do Senhor. Quando nós falamos nessa questão dos pais ensinarem, serem um modelo para os filhos, nós ainda estamos buscando resgatar aquela imagem, né, dos pais, das mães, das famílias
os pais de família, como uma figura ali exemplar. O que a gente vê hoje, muitos jovens que estão se espelhando em figuras públicas que não são exemplo. Eu acompanhei há pouco tempo alguns cantores, eu poderia usar essa expressão, alguns cantores que atraem multidões de jovens nas periferias, cantando músicas com palavras obscenas. O que é que o senhor pensa sobre isso? O senhor vê isso como um problema, como uma ameaça às famílias, à criação dos filhos? O que é que o senhor pensa sobre essa questão? Olha, como pai, volto a te falar, não tem como nós policiarmos os nossos filhos 24 horas. O que nós temos que mostrar para ele são os dois caminhos, o caminho bom e o caminho mau. Nós temos que mostrar para eles que a pornografia é pecado. Nós temos que mostrar para eles que a prostituição leva à morte. Nós temos que mostrar para eles que todo aquilo que vem ferir os mandamentos da lei do Senhor, vem ferir também as leis humanas. Tá? Roubar é pecado, mentira é pecado. Ah, meu pai, mas foi só uma mentirinha. Mentira é mentira. E nós sabemos o que é mentira. Tá? Então, o papel do pai, eu volto a te dizer, é ensinar. O papel do pai é não desistir, em momento algum. Ah, mas, Jackson, eu já cansei de ensinar o meu filho e não aprendeu. Tente de outra forma. É necessário que você ensine o seu filho e corrija seu filho. Nossos filhos não estão preparados para ouvir a palavra não, mas eles têm que ouvir a palavra não da boca dos pais. Interessante isso que o senhor Eu já falou. vi muitos jovens que não estão preparados para ouvir o não. Já vi jovens perder a vida, já ouvi falar. Por quê? Porque uma jovem disse não para ele. Não quero mais namorar com você. Eles não são preparados para ouvir a palavra não. Na sua opinião, isso é uma falha da criação do pai, que sempre disse sim para o filho, nunca quis contrariá-lo? Eu vejo como uma contaminação do mundo. Tá? E a Bíblia é muito clara em dizer, fuja de toda aparência do mal. Porque se eu passar a ouvir essas músicas mundanas, que na verdade eu vou me alimentar tá, dessas coisas, eu vou estar colocando isso para dentro. E com certeza, com toda certeza, isto vai me causar danos irreversíveis. Tá? Agora, quando eu me alimento da palavra, quando eu me alimento daquilo que é bom, quando eu me lembro, e eu nunca me esqueço quando meu pai, na nossa família, ninguém fuma. Meu pai nunca chegou e disse pra gente. Eu já ia lhe perguntar sobre isso. Nunca disse, meu filho, não fume. Ele só chegava e dizia, na nossa família, ninguém fuma. Na nossa família, ninguém usa tatuagem. Então, quer dizer, é uma criação que nós tivemos, não nos feriu. E eu deixo aqui uma coisa muito interessante, que eu aprendi recentemente. Os pais têm uma mania muito grande em dizer uma frase. Eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu já passei. Só que eles se esquecem de uma coisa. Que eles aprenderam foi passando. Exatamente. Eu aprendi muita coisa com meu pai me corrigindo. E eu me lembro de cada detalhe. Jackson, foi ignorância? Não, foi ensinamento. Ensinamento. Foi ensinamento. E quando eu vejo muitos jovens apanhando na rua, sendo corrigido pela própria sociedade, eu olho e digo, faltou a correção dentro de casa. Não é espancamento, mas sim uma correção saudável, uma correção com educação, ensinando o caminho que deve andar. Quando o senhor fala em relação à correção, eu ia já tocar nesse assunto também, quando o senhor falou também sobre seu pai, sua família, o que é que mais, na sua visão, na sua vivência familiar, o que mais, na sua opinião, é bom de ser absorvido das gerações passadas, dos pais que hoje são bem idosos, mas que criaram todos os seus filhos? Qual a sua visão em relação a isso? O que mais lhe admira dos seus pais? O que mais o senhor aprendeu com eles e que o senhor acha que é bom conservar hoje nas famílias? Olha, a primeira coisa que meu pai me ensinou foi a trabalhar. Trabalhar. A
trabalhar. Nós sabemos que a lei não permite hoje que você coloque um jovem de 12, 13 anos para estar trabalhando, mesmo que seja num trabalho da própria família, mas você pode apenas levar ele para o local de trabalho, instruir ele, mostrar como é o trabalho na maneira de compra, na maneira de venda. Meu pai sempre me ensinou muito matemática. Hoje eu sou professor de matemática, graças à instrução do meu pai. Tá? E eu acho isso muito interessante, que os pais ensinem os seus filhos. Quando a gente lê aquele versículo, ensina os teus filhos teu filho no caminho que deve andar. Ensinar o filho no caminho que deve andar. Ensinar uma profissão. Se você é pescador, ensine o seu filho a pescar. Tá? Se você é costureira, ensine a sua filha a costurar. Se você é uma doceira, ensine sua filha a fazer bolo. Ah, mas eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Mas quem sabe lá na frente ele pode se aperfeiçoar. Exatamente. E ser tão melhor como você foi. Entendeu? Uma segunda opção, uma outra porta. E nunca sabemos quando se vai precisar. Sim, né? Meu pai sempre me disse: meu filho, tu tem duas opções na vida. Ou você usa a caneta, ou você usa a enxada, que representa a mão de obra, o trabalho pesado. Forçada. Então você tem hoje, você pai, ensine o seu filho naquilo que você sabe fazer, naquilo que você é bom. É pedreiro? Poxa, eu não queria que meu filho fosse pedreiro. Mas um pedreiro ganha bem hoje. Ele pode não ser somente um pedreiro, mas ele pode começar como um pedreiro e amanhã ser um engenheiro. Exatamente. Não é? Então é importante isso. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina o teu filho a ser homem. Ensina tua filha a ser uma mulher. Tá? Eu me lembrei agora que quando meu filho viajou para Brasília, ele não sabia fritar um ovo. E eu vi a dificuldade. E às vezes nós poupamos os nossos filhos dentro de casa. Ensina o teu filho a fazer comida. Ensina o teu filho a limpar uma casa. É digno. Todo trabalho é digno. E faz parte do papel dos filhos dentro de casa. A limpeza da casa, tirar o lixo, cuidar dos seus pais. Isso é importante. Porque futuramente vai servir para eles. E eles repassarão para os seus filhos. Nós vemos uma geração hoje que, como mesmo o senhor falou, não sabe fazer quase nada. Estão acostumados a come o que é entregue por aplicativo, por exemplo. Pediu lanche, 10 minutos chegou. Precisou comer, almoçar, os pais não estão para preparar, pediu. Então, que tipo de geração é essa que nós estamos criando? E eu já me incluso nela, porque sou dessa nova geração, mas ainda comungo dos costumes das gerações passadas, porque geralmente são as pessoas que nós vemos hoje que são homens de verdade, mulheres de verdade. É bem comum, talvez você que está me acompanhando agora, me assistindo, você nunca levou para a casa do seu pai uma borracha que você achou no caminho da escola, ou um lápis, ou talvez você fez isso e o teu pai obrigou você a devolver no mesmo lugar. Hoje nós não vemos mais isso. Já passei por isso. O senhor já passou por isso, né? Já passei por isso. Se você chegasse com qualquer coisa em casa, minha mãe mandava voltar na mesma hora. O que você achou, devolva. Isso é importante. Nós somos dessa geração. Meu pai é uma geração que é chamada geração raiz, geração de ferro. Que está indo embora. Eu já sou a segunda, você é a terceira. Que nós ainda temos esse conhecimento. E nós vamos repassar. Está sendo perdido, né? Ao longo do tempo. Mas eu acredito ainda. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito no ensinamento da família. Uma família constituída por Deus. Uma família que valoriza os princípios. Tá? Então eu acredito. Trabalhando com família, eu tenho observado várias famílias que têm acompanhado. Eu acredito que tem sim jeito para as famílias que hoje estão desconstruídas. Elas estão apenas fora do lugar. Alguns lugares. Mas se você for colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, naquela família, né? Levantar o altar dentro de casa, isso é muito importante, tá? Os princípios vão voltando, tá? Eu sou da geração que a gente tomava de bênção das pessoas mais idosas velhas. Na rua. A gente atravessava e tomava bênção, e era tão honroso olhar uma senhora de cabelinho branco, e quão valoroso é uma bênção de um pai, de uma mãe,
que dirá de uma pessoa que tem as suas cãs brancas? Então isso, quando nós contamos para os nossos filhos, eles até acham estranho, mas devemos contar, devemos ensinar e acreditar que esse ensinamento será passado de geração a geração. Muito lindo quando o senhor fala nesse respeito para os mais velhos, e hoje nós vemos uma juventude, eu digo uma juventude de modo geral, mas não posso generalizar, porque tem aqueles que ainda preservam os bons costumes, agredindo professores, desrespeitando os mais velhos. Então, ainda é um reflexo, talvez, de uma nova geração que não tem esse respeito, esses princípios. Eu queria saber também a sua opinião em relação à correção. O senhor vem da geração ainda, você é fruto de uma geração de ferro, e talvez você que me assiste já é da geração que foi muito corrigida pelos pais, independente da forma que foi, se foi rude demais ou não. Mas qual a sua opinião em relação à correção? O senhor é a favor, o senhor é contra a correção dos filhos? Será se pode o pai corrigir os filhos, na sua opinião? Porque diante das leis hoje é difícil, o senhor tem informação nessa área também. Ele vai responder depois do intervalo, porque a faculdade Beth Racan já está aqui em Pinheiro, tem 14 anos de história, formando profissionais excelentes em diversas áreas. A de Beth Racan. Você sonha em conquistar um diploma de faculdade? Na Faculdade Beth Racan, estudar ficou ao seu alcance. Oferecemos graduações em Pedagogia, História, Letras, Administração e Teologia. Temos diversas pós-graduações com alta demanda no mercado. Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, Educação Especial, Educação Inclusiva e outras mais. Mensalidades acessíveis e horários flexíveis com encontros mensais aos sábados. Nosso escritório fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, Centro. Contato 98 9 91 39 88 18. Faculdade Beth Racan. Mais de 14 anos prestando serviços educacionais em Pinheiro, Maranhão. Sobre correção. Qual a sua opinião? O senhor é a favor da correção? Como o senhor vê a questão da correção aos filhos hoje em dia e o exemplo do passado? Olha, eu vou falar como pai. Eu tenho mais liberdade para falar como pai. A correção, que fique bem claro que a correção não é agressão. A correção é um ensinamento que o pai tende a passar para o seu filho. Eu sou contra um pai querer corrigir sem ele ter a moral da correção. Uma vez eu vi um pai numa mesa de bar dizer para um filho para ele não beber, mas ele estava dando o exemplo bebendo na frente do filho, fumando na frente do filho. Então eu acredito que esse papel correção, como Provérbios 29, ele diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Então, a vara, quando a palavra do Senhor fala, a vara é a correção. Não somente correção com uma vara na mão. Às vezes, eu costumo fazer com os meus filhos, sentar frente a frente e colocar eles o papel que eles estão tomando naquele momento da desobediência. Tá? E não somente, meu pai sempre sentava comigo, me corrigia e dizia, meu filho, você está passando por essa correção porque isto é errado. Isso me envergonha. Isso envergonha a nossa família. O senhor já chegou a levar uma surra, Não. algo parecido? Na nossa época, eu sou da geração dos galinhos de goiabeira. Eu sou da época. Eu sou da época do corre. Meu amigo tinha que correr bem, viu? Mas assim, nada com agressividade. Meu pai nunca foi agressivo. Sou contra alguns pais que querem corrigir os seus filhos com agressão. Além de eu ser contra, a lei proíbe, a lei ampara muitos jovens, tá? E não basta, nós acompanhamos vários casos de pais quererem consumir bebida alcoólica para depois ir querer corrigir seus filhos. Isso é totalmente legal, a lei ampara, e nessa parte pode ser denunciado, mas um pai que verdadeiramente quer a correção do seu filho, e ele sentar, e não somente o pai, a mãe, e é importante você fazer isso, uma roda de conversa
em família. Isso é muito importante. Eu aprendi, William, que a mesa da nossa casa, ela é um local de diálogo, é um local consagrado. Isso eu falo muito dos meus filhos. A mesa não é somente um local de refeição, mas é um local de adoração e é um local de diálogo, onde você pode colocar todos na mesa e compartilhar o problema, expor o problema, corrigir se for necessário, pedir opinião e aí daí por diante dar um acompanhamento àquela situação. Muito interessante. Olha, eu quero agradecer a você que está nos acompanhando agora através da sua televisão no canal 99.1. O nosso horário está acabando, mas nós queremos agradecer você e você que nos acompanha pelas redes sociais. Deixa o seu like, comenta lá, compartilha, deixa eu saber. Eu quero agradecer a sua audiência, você que esteve nos acompanhando até agora, nos acompanhou. O nosso tempo está chegando ao final, mas com sentimento de gratidão pela presença do Jackson Ataídes, que é especialista na área de família aqui na nossa cidade. É professor também, e também é bacharel em Direito. E hoje veio trazer alguns esclarecimentos para nós. Você que me acompanha através das redes sociais do YouTube, deixa o seu like, comenta. Como é a sua família? A sua família é para você um porto seguro? Jackson, qual a sua mensagem para as famílias hoje da cidade de Pinheiro e também do Brasil, as pessoas que me acompanharão em outras cidades através do YouTube? Qual a sua mensagem em meio a tanta dificuldade no nosso país, tantas tragédias sociais? Qual a sua mensagem para quem nos acompanha? William, eu gosto muito de citar uma frase. Na verdade, o salmista ele diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E aí eu gosto de refazer esse salmo e dizer: do que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua família? Nós aprendemos, e eu quero dizer isso para você que está nos assistindo, o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Dentro da sua casa, você é o dirigente da sua família. E todos nós haveremos de prestar conta diante do Senhor, porque sabemos que os filhos são herança do Senhor. E nós prestaremos conta diante do Senhor sobre cada um deles. A você, mãe, você é a dirigente do círculo de oração da sua casa. Antes de você se levantar para orar por alguém, dobra o teu joelho e ora pela tua família. Intercede pela tua família. Clama pela tua família. Conserta o altar dentro de casa. Que a porta da tua casa seja sempre um lugar de bênção, um lugar acolhedor. Lembrando que nós somos testemunhas e todos nos observam. É importante você, mais uma vez eu quero frisar, não desista da sua família. Não importa quanto tempo você está lutando, pelejando. Se você entregou na mão daquele que pode todas as coisas, com certeza você alcançará a vitória. Eu quero te agradecer por essa oportunidade e quero convidar também as pessoas que estão nos assistindo a visitar o nosso Instagram, Departamento de Família e Casais de Pinheiro, tá? Vai lá, segue a gente. Nós temos um trabalho maravilhoso que está sendo desenvolvido lá. Incrível. Estamos com um treinamento, vamos começar agora com um treinamento para líderes de casais, tá? E em agosto já está marcado o próximo encontro de casais. Temos o trabalho até novembro, já está marcado, tá? Para que nós possamos desenvolver esse trabalho aqui em Pinheiro. E também deixa seu comentário lá. Se porventura você precisa de algum conselho, de alguma ajuda, deixa seu comentário, entra lá no Instagram do departamento, que a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Muito obrigado, só queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia de estar conosco aqui. Todo sábado às 14 horas, Conservadores na TV, conservando o que há de melhor na nossa nação, no nosso país. É claro, estamos aqui para isso. Muito obrigado, Jackson. Até a próxima.
Na Olhar Saúde, temos especialistas e equipamentos necessários para um diagnóstico preciso e seguro. Consultas, exames ou cirurgias para prevenção e diagnóstico de doenças como catarata, glaucoma, doenças da retina, problemas de grau, problemas de visão na infância, plástica ocular, entre outras especialidades para o melhor cuidado da saúde dos seus olhos. Nós conseguimos cuidar de você com excelência. Olhar Saúde, mudando visões, transformando vidas. Me chamo Dr. Pedro Buna, sou aqui de São Luís mesmo, passei minha formação toda em Minas Gerais e Brasília, ou seja, estou há 10 anos afastado daqui e sou especialista em oftalmopediatria e estrabismo, que é o olhinho torto. Então, sou uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais calma, tento ser muito descontraído na hora da consulta, até porque as nossas crianças precisam disso, muitas das vezes acaba tendo esse primeiro embate, né? E isso requer na hora da consulta ser uma pessoa bastante descontraída. E estou aqui à disposição de todos, caso precisem. Diploma de faculdade. Na Faculdade Beth Rakan, estudar ficou ao seu alcance. Oferecemos graduações em Pedagogia, História, Letras, Administração e Teologia. Temos diversas pós-graduações com alta demanda no mercado. Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, Educação Especial, Educação Inclusiva e outras mais. Mensalidades acessíveis e horários flexíveis com encontros mensais aos sábados. Nosso escritório fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, Centro. Contato 98 99139 8818. Faculdade Beth Rakan. Mais de 14 anos prestando serviços educacionais em Pinheiro, Maranhão.